Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você pode ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Todos os dias Deus tem uma mensagem para falar ao nosso coração, para que a gente possa tirar uma lição dessa palavra e colocar sobre o nosso dia, sobre as nossas vidas, pois a palavra de Deus é poderosa para nos transformar. Ela tem poder de trazer vida, paz, ela tem poder de transformar e de mudar a nossa vida, pois ela é poderosa, amém? A palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Lucas, o capítulo 22 e o versículo 28, que vai dizer assim: E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Aqui fala sobre a prisão de Jesus, sobre aquele momento tão triste e difícil que foi a prisão de Jesus Cristo, que foi através de um beijo, a traição de Judas. Infelizmente, Jesus teve que passar por tudo aquilo, por toda aquela aflição, por todo aquele medo, por toda aquela angústia. Antes da prisão, ele estava muito angustiado e aflito lá no Monte das Oliveiras, orando e clamando ao Deus Pai por tudo aquilo que ia acontecer, por tudo aquilo que ele ia passar. E ele já sabia que ele ia ser traído, E como é difícil a gente ter que conviver com alguém sabendo que vai nos trair, sabendo que aquela pessoa vai virar as costas para nós. Jesus passou por tudo isso. Nós também passamos por isso, Tem momentos da nossa vida que nós convivemos com pessoas que vai virar as costas para nós, que vai nos trair, como traiu Jesus. E Judas foi uma dessas pessoas. Pedro também fez isso com Jesus, infelizmente. Pedro era um discípulo que era mais próximo de Jesus, Era Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Jesus. E mesmo assim, todos eles, nesse momento tão difícil de Jesus, se afastaram dele, deixaram ele para trás, negaram a Cristo, E às vezes, muitas das vezes, nós cometemos esse erro, cometemos esse pecado de negar a Cristo por medo, de ser chacoteado, de se levantarem contra nós. Infelizmente, muitas vezes a gente acaba negando a Cristo, E Pedro vivia lado a lado com Jesus. Ele era um dos seus melhores amigos, aqui na terra. E mesmo assim, ele negou a Cristo porque ele teve medo, Acho que ele não sabia enfrentar aquela situação de ver que Jesus estava sendo crucificado naquele momento, e ele imaginou que se ele falasse que conhecesse Cristo, que fosse um discípulo dele, ele também ia passar por aquela situação também, de ser crucificado com Jesus. E ele prometeu a Cristo que morreria por ele também. Só que quando chegou nesse momento de decisão, ele decidiu recuar, ele decidiu negar a Cristo, Todos que estavam ali com Jesus, todos os seus discípulos, fizeram essa promessa, mas infelizmente todos o abandonaram. E o pior foi Judas, que o vendeu por 30 moedas, Infelizmente, nós fazemos isso também, nós trocamos Jesus por tantas coisas, Às vezes a gente olha para Judas e ver que o que ele fez de tão errado, mas muitas das vezes a gente faz isso com Jesus. A gente ocupa tanto o nosso tempo com as coisas do dia a dia, que a gente troca Jesus, que a gente vende Jesus pelas coisas que a gente quer fazer, que a gente deseja tanto aqui na terra, E não deixa um tempo para Cristo, não busca Ele como é necessário ser buscado a Cristo. Então nós muitas vezes trocamos a Cristo pelas coisas aqui da terra, pelas coisas materiais, porque essas moedas representam as coisas materiais aqui da terra, e isso tem, de certa forma, atraído muitos cristãos, que as pessoas se envolvam tanto com as coisas do mundo e vai deixando Cristo de lado. Cristo vai sendo trocado, vai sendo vendido por coisas materiais, por coisas terrenas aqui da terra. Infelizmente, nós caminhamos também nesse caminho, por isso que nós devemos
nos aproximar mais, buscar mais a presença de Deus, para que a gente se fortaleça cada vez mais em Cristo e a gente não venha trocar o nosso mestre por nada, porque Jesus Cristo é o mais valioso de todos. Foi Ele que se entregou para morrer por mim e por você. Foi Ele que se entregou para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Infelizmente, Judas fez uma escolha muito errada, né? E ele sabia o preço que ele ia pagar e não seria fácil, porque quando nós cometemos erros, principalmente com alguém, né, com outra pessoa, depois tudo aquilo vai recair sobre nós. Nós vamos carregar o peso da culpa, o peso da angústia. Nós vamos pagar pelo sofrimento que nós fizemos a outra pessoa. E foi o que aconteceu com Judas. Judas recebeu o pagamento. Ele não suportou o que ele fez com o mestre. E ele mesmo tirou a sua própria vida, porque ele não aguentou aquilo que ele fez. Tanto que as moedas depois ele jogou, ele entregou aos homens que fizeram aquele acordo com ele, né? Mas ele não suportou tamanha angústia, tamanha tristeza que estava a alma dele por ele ter feito aquilo com o Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, se nós trocamos a Cristo, vendemos a Cristo por algo superficial, por algo terreno, depois nós vamos sentir o peso da culpa sobre as nossas costas, nós vamos sentir aquela tristeza e aquele vazio, porque nada vai preencher a nossa alma, nada vai preencher o vazio do nosso coração, a não ser esse tesouro tão precioso que é Jesus. Não são os tesouros terrenos que vai preencher, não é a prata, não é o ouro, não são casas, não são bens materiais que vai preencher, é somente o nosso amado. Existem tantas pessoas que são ricas, milionárias, bilionárias, que têm tudo o que querem, mas elas não têm esse tesouro, que é o mais precioso, que é Jesus Cristo, e elas se sentem angustiadas, aflitas, não tem paz, porque Jesus Cristo é quem nos traz a paz, é quem nos traz a alegria. Tem tantas pessoas que vivem numa simplicidade, numa vida simples, numa casa muito simples, mas tem a paz, tem a alegria no coração, porque somente Jesus pode preencher. Então nós devemos ter muito cuidado em não trocar Jesus pelas coisas do mundo. Nós devemos ter muito cuidado para não negarmos a Cristo, por mais que a gente tenha medo. Mas Jesus está conosco, Ele sofreu tudo aquilo por nós. Tem muitos irmãos nossos que são perseguidos no mundo e eles não negam a Cristo por nada. Mas o caso de Pedro, ele tinha um propósito, né? Porque tenho certeza que se ele e os outros discípulos falassem que eram amigos de Jesus, que andavam com Cristo, que eram discípulos deles, eles iriam ser mortos com Cristo também, iriam ser condenados, mas Deus tinha uma missão para eles ainda, né? Eles que iam continuar a pregar o evangelho aqui na terra, eles que iam continuar a missão de Jesus aqui, tanto que Jesus apareceu para eles e deu poder para todos eles, para que eles pregassem o evangelho, e através deles nós hoje conhecemos a palavra. Então tudo fez parte de um plano de Deus, até Judas, né? Infelizmente faz parte do plano de Deus. Tudo tem um propósito de Deus a se cumprir na vida de cada pessoa. Então que o propósito de Deus para nossas vidas seja que a gente viva para Ele, para pregar a mensagem, para anunciar o evangelho, porque o mundo precisa de Cristo. O mundo vive essa bagunça porque não creem, não temem a Deus, não buscam a Deus, porque quem tem Deus no coração tem amor. E quando a gente tem amor, a gente só vai querer o bem do nosso próximo, a gente não vai querer prejudicar ninguém. E a maldade que está no mundo é a falta do amor de Deus no coração. Então, quando as pessoas não têm o amor de Deus no coração, elas vão querer se levantar contra as outras pessoas, elas vão querer destruir as outras pessoas, elas vão querer fazer mal, porque quando nós temos Deus, nós temos a paz, nós temos amor e nós temos vida. Então nós vamos olhar para todas as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, como Jesus Cristo olhou para nós, né? Ele perdoou todas aquelas pessoas que
o crucificaram, né? Porque ele disse para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali a maioria das pessoas estavam sendo usadas pelo inimigo. Muitas pessoas hoje em dia são usadas pelo inimigo, elas dão brecha. O inimigo só precisa de uma brecha para ele entrar nas nossas vidas, e é através da raiva, através da ira, através de um coração cheio de amargura que ele entra. E quando ele entra, ele começa a usar as pessoas naquilo que ele quer, porque o inimigo só veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para trazer vida, e vida em abundância. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais vida abundante nós vamos ter, mais da presença dele nós vamos ter um coração grato, um coração feliz, um coração contente com a presença dele sobre as nossas vidas. Então que a gente não venha trocar Jesus Cristo por nada nessa vida, que ele seja o principal, que ele seja o maior tesouro que a gente tem, que a gente cuide desse tesouro como o bem mais precioso das nossas vidas, que é o nosso amado Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa ter misericórdia nas nossas vidas, Pai, pois nós erramos tanto, nós somos tão falhos, e muitas vezes a gente troca o Senhor por coisas materiais, por coisas fúteis, Pai amado. Oh Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua misericórdia, da Tua graça sobre as nossas vidas, e que a gente venha ter um coração totalmente voltado ao Senhor, para que o Senhor possa crescer nas nossas vidas e a gente venha enxergar que o Senhor é o bem mais precioso que nós precisamos ter nas nossas vidas, pois o Senhor é valioso, o Senhor é a joia mais preciosa, pois o Senhor se entregou por cada um de nós, que a gente venha reconhecer isso. E que o Senhor venha fazer morada em nossos corações, que o Senhor venha ter misericórdia e que a gente venha sempre se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, e o Senhor venha sempre nos perdoar, Pai amado, pois a Tua palavra fala que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e que o Senhor estenda sobre nós a Tua misericórdia e a Tua graça tão bondosa, que o Senhor venha nos guardar, Pai amado, nos proteger, nos livrar de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos. Que o Senhor venha nos trazer cura, paz, amor, alegria. Que o Senhor venha nos trazer a Tua presença, Pai, pois quando nós temos a Tua presença, nós temos tudo o que precisamos, Pai amado. Eu te peço, te agradeço, entrego cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo nas Tuas mãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.